Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 505 e minguando até 785 dias, 3 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é importante. Blog diário de 505 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 43. E o subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 25, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog antes e um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam acompanhar tudo o que está sendo dito, ok? Eu deixo na descrição o título e um blog que antecede, um blog que antecipe, para que vocês possam acompanhar, fazer o trabalho de conscientização. Isso é muito importante para que vocês possam ter ciência de tudo. Esse blog diário, ele é muito explicativo, não há nada que as pessoas não possam compreender. Eu uso expressão diária do dia a dia, certo? Para da forma mais, né, da expressão que mais tem dentro da sociedade, eu pego ela para que nós possamos compreender isso de todas as formas, ok? Vamos para este blog diário, né? Dar início a este blog diário, eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários, depois vir com uma expressão corrida. A expressão corrida, eu vou fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 blogs anteriores, ok? Para isso ficar bem em suas consciências, para ficar bem formalizado, ok? E cada blog diário eu faço expressão corrida, a expressão livre, né? A expressão livre, ela é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, é uma dimensão Cristo e a dimensão social, fazer uma conexão, uma ligação entre a formação de Cristo sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Vamos então entrar para esse título, ok? Vou fazer a leitura de parte do contexto e depois eu venho com uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, como eu já tenho dito, ok? Vamos para a leitura deste contexto. Ah, se vocês não viram o blog anterior, vejam, é muito importante, pois isso é uma continuidade, certo? Se vocês não viram, volte lá, depois vem para este blog para dar uma continuidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu pego parte do contexto pelo meio para fazer uma expressão livre, aí vocês não devem estar compreendendo, mas se você voltar a um blog anterior, vai ficar muito prático para vocês compreender, já que este blog diário ele é uma continuidade, ok? Vamos lá. A imagem, esta mesmo, não determina quem eu sou. Eu sou o que ela não é, mas ela é o que eu sou. Isto explica que o poder de realização se constitui pela consciência da vida e não por esta imagem. E se eu sou o bem, que bem eu sou. E se eu sou o mal, que mal eu sou. Ou seja, o que determina o meu caráter é o que eu sou, e não o que o outro vê esta minha imagem.
sendo a imagem, ela não molda o meu caráter. O que molda o meu caráter é o que eu sou consciência e realização deste corpo emocional, ou a consciência e a realização de Deus, quando este mesmo se revela em mim. E de forma que eu posso relacionar um corpo independente ou eu posso relacionar a Deus independente deste corpo. Isto explica que o espírito do meu corpo emocional, isso explica o espírito do meu corpo emocional e o mesmo espírito é o mesmo espírito de Deus. Espera aí, vou fazer uma correção, coloquei vírgula aqui, mas não tem vírgula. Vamos fazer essa leitura, vamos repetir ela para vocês entenderem. Isto explica que o espírito do meu corpo é o mesmo espírito de Deus e que permito Deus se realizar no meu corpo emocional, ou pelo bem deste corpo emocional, ou pelo mal deste corpo emocional. E conhecendo que Deus é espírito e não corpo emocional, sendo que o bem do corpo emocional também será a pacificação de reconhecer este espírito de sabedoria divina e negando este corpo emocional para a realização do mesmo. Quando eu falei a negação, vamos voltar a fazer uma expressão livre para a gente já entrar nesse contexto acima com mais determinação, digamos assim. Quando eu falo que, né, a negação do meu corpo emocional é simplesmente para que nós compreendermos que emoção, atos emocionais e espírito, eles não se misturam, eles ficam bem separados. Espírito, né, espírito do corpo, né, o espírito do corpo emocional fica bem separado, certo? Fica bem separado. As coisas espiritual, elas são espiritual e a coisa do corpo emocional são de realização pessoal. Se é uma realização pessoal, de uma certa forma, eu tenho que ter um esforço para que Deus possa se realizar comigo, já que Ele é espírito, certo? E o espírito sempre ele vai gerar uma contradição para o corpo emocional, porque o corpo emocional ele determina o tempo e o espaço de tempo, as nossas emoções, os nossos momentos felizes, os nossos momentos tristes, ok? Não precisa ser sempre assim, ok? Por que que eu estou dizendo que não precisa ser sempre assim? Essas ideias de Deus realizar nosso corpo emocional no tempo de Guerra Fria, nossos corpos emocionais ficam negados, entenda? Vai entendendo isso a princípio, só para a gente entrar nesse contexto, já esclarecendo isso, para que vocês possam né, fazer o acompanhamento de uma forma consciente. Vamos lá. Vamos então para a expressão livre. Vou ler parte desse contexto, repetir leitura parte desse contexto e vou pegar, né, o que já tem dentro da sociedade. Essa ideia de eu me expressar sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, sobre parte deste contexto, é muito interessante. Vamos lá. A imagem, esta mesmo, não determina quem eu sou. Eu sou o que ela não é. Quando eu falo que a imagem, ela não determina que eu sou, ela não determina quem eu sou, eu estou falando de uma consciência espiritual interior, certo? Certo? Eu, né, essa imagem, ela nunca vai determinar quem eu sou. Eu sou o que ela não é. O que que ela não é? Olha só, quando eu falo que eu sou o que ela não é, significa que eu estou fora da minha realidade. Se eu estou fora da minha realidade, eu tenho consciência nela, eu entendo que eu sou corpo físico e emocional. Mas outras pessoas que estão me vendo, elas não sabem quem eu sou. E é por isso que eu digo, ó, eu sou o que ela não é. Porque aquilo que os outros vai ver de mim, vai pensar de mim, eles não vai sentir o mesmo que eu sinto. Então vamos voltar aqui para vocês entenderem o que quer dizer isso, ó. A imagem, esta mesmo não determina quem eu sou. Ainda assim, numa consciência deshabitada, né? Ela vai ver, vai dizer coisas de mim e tal, né?
eu sou o que ela não é, né, ou outro corpo emocional está à vista, certo? Então, ou seja, eu sou o que ela não é, mas ela é o que eu sou. Quando eu digo que ela é o que eu sou, eu estou dizendo já de uma consciência minha que esteja habitada. Eu começo a falar de uma consciência que estaria à vista de outros corpos, que estaria à vista de outro corpo, mas agora quando eu falo aqui o que eu sou, eu já estou falando do meu eu interior, de uma consciência habitada, ok? Isto explica isto explica que o poder de realização se constitui pela consciência da vida, né? Aquilo que eu sou interiormente. Entenda que eu comecei falando de alguém que estivesse me vendo, depois eu tive a consciência em mim, né? Quando eu falei, mas ela é o que eu sou. Essa imagem que as pessoas estão vendo, eu sou ela, eu tenho uma consciência nela. Eu estou habitado, eu estou sentindo dor se eu errar, alguma coisa nesse tipo. Vocês compreendem? Entenda isso. Isto explica que o poder de realização se constitui pela consciência da vida, né? Aquilo que eu sou, e não por esta imagem, aquilo que os outros estejam me vendo, certo? Quando eu falo de imagem, sempre está representando aquilo que os outros vê. Existe ideia de eu fazer esta imagem conscientemente, eu negar esse corpo, trazer uma imagem para que os outros me vejam negado? Existe. Eu posso falar de mim uma coisa mentirosa, então eu criar uma imagem para eu ficar à expressão visual de outros, né? Assim como os atores, né? Eles criam um personagem para ele. Nós também temos, dentro dos nossos relacionamentos social, nós também temos esse poder de criar uma imagem para nós relacionar isso, nosso relacionamento social, para a gente nos esconder, né? A gente não nos permitir nos realizar com outro corpo. Entenda isso, ok? E não por. Vamos voltar aqui. Isto explica que o poder de realização se constitui pela consciência da vida e não por esta imagem. E se eu sou bem, que bem eu sou. E se eu sou mal, que mal eu sou, né? Ou seja, quando eu falo mal, aí já é uma imagem que eu tenho, crio uma imagem consciente para mim, ok? Entenda que sempre essa ideia né, a imagem ela vai se constituir, né, pelo aquilo que os outros estão vendo. O mais correto é aquilo que os outros estão te vendo, né? Vai criar uma fama sobre você, vai criar uma espiritualidade. Ah, esse cara é isso, é bom e tal, e certo? Existe essa ideia de eu ter uma imagem, de eu criar uma imagem consciente para mim, ou de uma forma inconsciente, né? Eu acredito que a imagem inconsciente, ela é muito delicada. Eu acho que todo mundo tem ciência naquilo que possa ter fazer o certo ou o errado, mas com tanta crise, às vezes elas realmente ficam despercebido dessa imagem, ok? Quem, né, o e se eu sou o mal, que mal eu sou? Ou seja, o que determina o meu caráter é o que eu sou, e não o que outro ver esta imagem, sendo a imagem, ela não moda o meu caráter. O que moda o meu caráter? É o que eu sou consciência e realização deste corpo emocional, né? É como eu tenho dito, o que eu sou, consciência e realização deste corpo emocional. Agora nós vamos entrar numa parte muito delicada, né? De você ter aquelas condições de permitir que Deus se realize junto com você, junto com o seu corpo emocional, ok? Ou a consciência e realização de Deus, né? Aí eu já trouxe aquela ideia, né, do relacionamento entre uma imagem e outra, agora vamos entender essa. Ó, ou a consciência e realização de Deus. E quando este mesmo se revela em mim, e de forma que eu posso relacionar um corpo independente. De forma que de forma que eu posso relacionar um corpo independente. Quando eu falei que eu posso relacionar um corpo independente, eu estou dizendo que
eu posso, né, me realizar independentemente de outros corpos, digamos assim, ok? Ou eu posso relacionar Deus independente desse corpo, ok? De forma que eu posso relacionar um corpo independente ou eu posso relacionar Deus independente desse corpo. Agora, entenda aqui o que é isso, o que significa isso, né? Quando eu falei de forma que eu posso relacionar o meu corpo independente, né, relacionando essa ideia a Deus, por exemplo, eu posso me realizar sozinha, sem Deus. Por exemplo, eu posso me realizar emocionalmente sem Deus, eu posso, né? Fazer, né, achar, sei lá, ter uma realização. Você não está no trabalho social, sei que tem lá, você vive a sua vida pessoal, existe muito isso, né? Ou eu posso relacionar Deus independente desse corpo. Agora, quando eu falo relacionar Deus independente desse corpo, eu estou de uma certa forma, deixando o meu corpo neutro para que os dons espirituais de Deus aparecem, né, para realizar junto com o meu corpo, certo? Porque se eu quiser viver a minha vida, eu não posso estar no trabalho social. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu falar assim, vocês vai compreender. Às vezes eu penso que tem algo mais interessante para mim fazer do que ficar, às vezes, né, no trabalho social. Vamos falar isso diretamente, né? Eu fico me vendo em outros tipos de realização e como isso poderia ser bom para mim, certo? Como isso poderia ser bom para mim emocionalmente, mas quando eu me disponho a a estar no trabalho social, eu nego tudo aquilo que eu entendo que é bom para mim estar aqui. Aí eu fico aqui, né, naquela ideia, né, vamos, não vamos, vamos, não vamos. É mais ou menos só para vocês entenderem, me permitindo, não permitindo, sei que tem lá, existe uma complexidade. Mas aí o que acontece? Entenda que o texto diz, ó, isto explica que não, vamos voltar. Enquanto este mesmo se relaciona em mim, bom, voltar mais um pouquinho. O que eu sou, consciência e realização deste corpo, ou a consciência e a realização de Deus. Quando este mesmo se revela em mim, e de forma que eu posso relacionar um corpo independente ou eu posso relacionar Deus independente desse corpo. Independente desse corpo, eu não quero ir para o trabalho social, não, não quero, né? Independente, né? Independente desse corpo. Mas eu estou aqui. Ou seja, eu estou de uma certa forma, não permitindo meu corpo emocional para permitir que Deus se manifesta, para que Ele se realize em mim, para que Ele, de uma certa forma, Ele possa trazer o seu juízo. Entenda isso? É isso que eu quero que vocês compreendam, ok? Isto explica que o espírito do meu corpo, isto explica que o espírito do meu corpo emocional é o espírito de Deus, né? Como que a gente vai entender isso? Aqui, olha, quando Deus veio, né, aqui, naquele tempo real da profecia, Deus veio com o seu espírito antes, aí tinha um outro espírito, Paulo, por exemplo, representando o espírito. Na mesma postura que Deus fazia o movimento para o Cristo e o corpo emocional, e o espírito simples, ele fazia um movimento para os corpos simples, de entendimento simples. Enquanto Deus fazia um movimento maior, o corpo, Paulo, por exemplo, ele fazia um movimento para um corpo simples, de entendimento simples. Aí o que eu quero que vocês compreendam isso? Ver que o mesmo Espírito nosso, no nosso interior, é o mesmo Espírito de Deus. Ele é a mesma coisa, certo? Agora, se você estiver permitindo que esse corpo emocional apareça mais do que esse espírito, o espírito ele não vai aparecer de uma certa forma. O espírito não vai aparecer. O que vai aparecer somente as suas vontades. Aqueles que querem seguir a mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo, corpo emocional. Negue seu corpo emocional, de uma certa forma, para que permitir que Deus se realize em você. Entenda isso?
Compreendeu isso? Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Que o mesmo Espírito meu é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Todos nós somos dessa forma. Por isso que Deus formou Cristo, para que Ele seja Espírito um com nós, no nosso interior, na nossa consciência interior, que de determinada situação Ele é o que Ele é no interior, que Deus é no interior, né? Ele é também no exterior, para o Cristo, para o seu Cristo. Ele era no exterior. Vejo como eu estou falando aqui, vocês estão entendendo, eu estou entregando isso tudo para Cristo, ó, tudo para Cristo. E de uma certa forma, é Deus também, é Deus que está, né, se realizando no Cristo junto com esse corpo emocional. Entenda isso. Então vocês entendam que o Espírito, ele é, né, o mesmo que Deus. Deus fez com nós, em todos os corpos emocionais, certo? Com todos os corpos interior, Deus se realiza. E se você se permitir, ele vai né, aparecer de uma certa forma, né? Os dons de Deus vai aparecer, né, sobre o seu corpo emocional. Agora, se as suas vontades aparecer mais do que esses dons, certamente não vai acontecer dessa forma, ok? Isto explica que o espírito do meu corpo emocional é o mesmo espírito de Deus e que permita Deus se realizar no meu corpo emocional. Né? Quando eu digo se permita Deus se realizar no meu corpo emocional, significa, mais uma vez, nega a si mesmo, nega a sua emoção. Né? Às vezes você não quer estar no trabalho social, você vai lá, mesmo assim, vai desanimado mesmo, tal. Chega lá, Deus traz consciência para as pessoas, mesmo dessa forma mesmo, né? Sem, sei lá, vocês entendem, né? Certo? E quando você se permita, né, as coisas, ela vai de uma certa forma, certo? Entenda isso. Existe um esforço para que Deus possa manifestar, eh, para que Deus possa manifestar em você, certo? E qual que seria esse esforço? É você negar essas emoções, seus corpos emocionais, certo? Para que eles se realizar. Como eu tenho dito, não precisa ser sempre assim, certo? Isso é só no tempo de Guerra Fria, né? Onde poucas pessoas estão sofrendo consequência dessas imensas, essas grandezas né, de Guerra Fria, essas coisas que tem negado dentro da sociedade, né? De certa aí, por exemplo, eu penso uma coisa, a pessoa pensa outra, né? Tanto de coisa, porque não tem realização para nós, corpos emocionais. E para mim chegar no nível dessas outras pessoas, eu tenho que negar a si mesmo, negar a mim mesmo, meu corpo emocional, para que eu chegue no nível delas, para que elas possam ter uma percepção desses dons espirituais de Deus que estão se manifestando para Cristo, ok? Entenda isso. E que permita Deus se realizar no meu corpo emocional, ou pelo bem deste meu corpo emocional, né? Ou pelo mal deste corpo emocional, conhecendo que Deus é espírito e não corpo emocional, né? Como eu estava dando uma abertura neste contexto, eu falei, né, desse corpo emocional, né, conhecendo que Deus é espírito, corpo emocional é emocional. Se eu ascender para esse meu corpo emocional, eu não faço nada daquilo que eu estou fazendo, não faço nada, né? E muitas coisas eu não faria, muitas coisas eu não faria. Se fosse para viver a minha vida, eu não muitas coisas que eu fiz até aqui, eu não faria, né. Não faria. Muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas mesmo, ok? Entenda isso. Eu acho que quase 100% eu não faria. Se fosse para viver a minha vida, meu corpo emocional, eu não faria tudo isso, entende? Só para vocês compreender como que funciona isso, ok? E conhecendo que Deus é espírito e não corpo emocional, sendo que o bem do corpo emocional também será a pacificação de reconhecer este espírito de sabedoria divina, né? Entenda isso, né? Quando a gente
a gente deixa de relacionar a nossas vontades, a gente permita que Deus se manifesta em nós, ok? Sendo que o bem do corpo emocional também será uma pacificação. Pacificação, bem do corpo emocional, uma pacificação, que eu quero dizer, uma mediação entre o corpo e o outro, né? E reconhecendo este espírito de sabedoria divina. Né? Quando eu faço essa pacificação, essa mediação, né? O bem, as pessoas olham o bem, negação do corpo emocional, aí no fim você vai ver uma coisa boa, que tem sentido para a nossa vida, que tem uma realidade, uma interação, pacificação entre aqui, o corpo emocional, entre Deus, é tudo dessa forma, tá certo? Tudo nesse nível, ok? Fazendo a conexão com tudo e negando este corpo emocional para uma realização do mesmo, ok? Vou terminar com essa leitura completa. Eu estava buscando a expressão de dentro da sociedade, né, e eu fiz a leitura por meio. Vamos então aqui pegar essa leitura completa aqui, quando a gente permite Deus por completo, né? Ou a consciência da realização de Deus, e quando este mesmo se revela em mim, e de forma que eu posso relacionar um corpo independente ou eu posso relacionar Deus independente deste corpo. Isto explica que o espírito do meu corpo emocional é o mesmo espírito de Deus e que permita Deus se realizar no meu corpo emocional, ou pelo bem deste meu corpo emocional, ou pelo mal deste corpo emocional. E conhecendo que Deus é espírito e não corpo emocional, sendo que o bem do corpo emocional também será a pacificação e o reconhecimento e a pacificação de reconhecer este espírito de sabedoria divina, negando este corpo emocional para a realização do mesmo. Negando o corpo emocional para a realização. Se vocês voltou um blog anterior, né, vocês vai compreender muito bem do que fora dito antes no blog anterior, né, e, e vocês vai fazer essa interação para que vocês possam compreender tudo, né, faz essa ligação de um blog ao outro, né, existe várias formas para que vocês possam se realizar. É sempre uma continuidade, sempre o blog diário, ele vai fazer com que nós seguimos, evoluímos as nossas consciências, nos permitimos para que Deus possa realizar junto com nossos corpos emocionais. Como eu tenho dito, hoje em dia é uma delicadeza, você tem que fazer força, é uma luta, é uma batalha, porque todo mundo está querendo viver os seus corpos emocionais, querendo se realizar, certo? Por exemplo, o que é querer se realizar? É a pessoa querer dinheiro, né? Querer fama, né? Para ele mesmo, sei que tem lá tanto de coisa que as pessoas cheias de querer dentro da sociedade se realizar, aí aparecem esses corpos emocionais, aí já parece negado, porque não é o Cristo, por exemplo, ele está passando por um processo evolutivo. Nesse meio tempo, é muita complexidade, né? Porque muita gente vai querer se realizar neste corpo e vai gerando complexidade entre um corpo e outro. Entenda isso, ok? Existe forma para que vocês possam compreender isso. É só vocês ter consciência, né? Entender que é um processo, é uma transição, é uma evolução, né? É uma forma que nós temos que negar, às vezes, as nossas emoções para que nós possamos, de um determinado tempo, nos realizar com Deus por completo. Entenda isso, ok? Se você se sentiu realizado com esse conteúdo, com esse blog diário, você se inscreva nesse canal e sinaliza este vídeo. Só faça isso se você se sentir bem. Se você não estiver se sentindo bem, não se sente obrigado de fazer nada, certo? Se vai fazer isso, faz na liberdade da sua consciência. Ouça primeiro a sua consciência, aquilo que você sente, certo?
Se você fala assim: "Ah, não deu certo, eu não estou ciente nisso, eu não estou me realizando com Deus, eu não estou", né, então não faça nada, não precisa que você faça nada, ok? Agora se você entendeu, fala assim: "Ah, eu estou me realizando com Deus", então se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, para que de determinada situação a gente possa treinar a esse robô entregar a mais pessoas, né, de todas as formas, para que todos nós podemos nos realizar, ok? Mas só faça isso se você sentir liberdade, né, de realização. Se você não sentiu de liberdade de realização, é porque você não, né, de uma certa forma, você não teve essa consciência de realização com Deus, sei lá, né, não entendeu nada, sei lá. Você está se querendo se realizar só com outro corpo emocional, por exemplo, a mim, né, você entendeu o que, sei lá, você entendeu qualquer coisa, né, da imagem, como tem dito o início desse texto, né, a imagem que bom, a imagem esta mesma não determina quem eu sou, mas é aquilo que vocês estão vendo, né. Eu sou o que ela não é, ou seja, eu sou o que vocês não é, certo? Aí vocês não entendeu, né, essa ideia de realização com Deus, entendeu só a imagem, não faça nada, só faça se você estiver sentindo a liberdade de realização com Deus, ok? Vou dar continuidade no próximo blog, vocês acompanhem tudo, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.